Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o Natal. Se você acompanhou o último vídeo que publicamos, em que eu falei a respeito da verdade, fique atento porque na próxima semana, se nada me impedir de fazer isso, eu então vou gravar um vídeo em continuação daquele, falando mais a respeito de um aspecto prático da aplicação da verdade. Mas eu decidi gravar hoje a respeito do Natal, tendo em vista a proximidade da data e também que os conceitos que nós vamos falar aqui, eles são muito importantes para evitar muitos atritos nessa época de festividade. Mas, antes de acompanhar o vídeo, roda a vinheta. Bom, a minha abordagem nesse vídeo não é no sentido de mostrar quais são os principais pontos defendidos por cada um dos grupos que comemoram ou não o Natal. Eu quero fazer uma breve contextualização de como que a data surgiu e depois fazer algumas considerações bíblicas a respeito de como nós devemos então lidar com essa situação. Para que você possa entender, a comemoração do Natal ela é anterior ao nascimento de Jesus. E antigamente eles comemoravam o deus Mitra, que era um deus persa, que ele simbolizava como sendo o próprio Sol. Então, naquele período, havia o solstício de inverno, que era quando os dias eram mais longos do que a noite. Então, eles comemoravam o nascimento da luz, ou o nascimento do próprio Sol. E como eles eram um país que dependiam muito da agricultura, então, para eles, quando os dias eram mais longos, para eles eram muito melhor. Então, com base nisso, a chegada do solstício de inverno era comemorada, então, com muita festa, com troca de presentes e coisa e tal. E quando o Império Romano ele atribuiu ao cristianismo como religião oficial, então a Igreja Católica decidiu colocar que a comemoração do Natal ela precisava agora ser uma comemoração também para os cristãos e não necessariamente uma comemoração pagã. Então muitos acreditam que alguns elementos que são das comemorações antigas das festas pagãs, elas foram incorporadas ao Natal cristão, no caso ao nascimento de Jesus, e ali então criou uma nova cultura agora entre os cristãos de comemorarem o nascimento de Jesus nessa data, que é a mesma data em que eles comemoravam antes o Deus Sol ou o solstício de inverno. Né? Cada país, cada cultura tinha o seu próprio Deus que eles adoravam nesse período e as festas que eles atribuíam a cada um dos seus deuses. Bom, chegando então aos nossos dias atuais, nós temos então dois grupos cristãos que têm ideias opostas entre si. O primeiro defende a não comemoração do Natal por considerar que ele teve origem no paganismo, e o segundo grupo defende que deve-se comemorar o Natal porque não estão comemorando a ídolos nem a deuses do passado, e sim que estão comemorando o nascimento de Jesus. Vale ressaltar que o dia 25 de dezembro não é uma data confirmada em que Jesus nasceu. Na verdade, por questão de conveniência, vamos dizer assim, que colocaram a comemoração do nascimento de Jesus nesse dia, mas ninguém sabe ao certo quando foi que Jesus nasceu. Fazendo agora uma consideração bíblica a respeito desse assunto, nós podemos assemelhar a comemoração do Natal a um evento que acontece lá no livro de Romanos, no capítulo 14. Eu até recomendo que você leia esse capítulo inteiro. Ele é pequeno, tem 23 versículos mais ou menos. Eu vou ler alguns versículos só para que você entenda então o que está sendo dito. Pegamos, por exemplo, a partir do versículo 5, diz mais ou menos o seguinte: há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considerem iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Em outras palavras, o que Paulo está tentando dizer aqui era mais ou menos o seguinte: seja considerando um dia mais especial do que o outro ou não, ou então seja comendo todas as coisas e outro não comendo porque acha que algumas delas não se deve comer, todos eles têm a mesma motivação no coração. Seja um, seja outro, eles estão pensando em glorificar a Deus, seja comendo todas as coisas, seja não comendo todas as coisas, seja considerando todos os dias iguais, seja não considerando todos os dias iguais e tendo alguns como dias especiais.
Abrindo um parêntese aqui, quando eu falo a respeito de alimentos impuros, é porque quando Moisés ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, juntamente com ele recebeu algumas leis morais para o povo judeu. E dentre elas estava que não deveriam comer alguns tipos de animais. Só que depois que Jesus veio, Pedro ele teve uma visão falando que viu que descia um lençol do céu com vários alimentos que eram considerados impuros. E aí na visão ele dizia, matar e comer. Então Pedro ele não quis matar, achando que aquilo ali era impuro, que ele não deveria comer. Mas era mais ou menos como se estivesse dizendo o seguinte, assim, olha, aquilo que era considerado impuro não é neste momento. Então aqueles que estavam então considerando aqueles alimentos ainda como impuros, né, que eram proibidos no passado, eles estavam fazendo isso pelo zelo com Deus. Agora, aqueles que falavam assim, não, Deus ele já falou que agora é permitido, que não tem problema nenhum a gente continuar comendo. Ou melhor, não tem problema nenhum a gente começar a comer, porque antes eles não comiam. Então, se as pessoas consideravam dessa maneira, faziam também para a glória de Deus, porque entenderam em Deus que aquilo ali agora era permitido. Da mesma forma, eu vou dar agora, fechando agora um parênteses, agora eu vou falar a respeito de um exemplo dentro da nossa cultura, para que aí fique mais fácil para você entender. Na Semana Santa, pelo menos aqui no Brasil, culturalmente não se costuma comer carne vermelha. Antes substitui ela por outro tipo de carne que seja branca, em respeito à morte de Jesus na cruz, em favor dos nossos pecados. Agora, isso não é uma ordenança expressa da Bíblia a respeito de que se deve ou não fazer, mas é uma tradição, né, até mesmo trazida pela Igreja Católica, para que nós pudéssemos então ter uma certa reverência a respeito desse dia. Agora, quem come carne vermelha nesse tempo e faz isso sem ter aquela consciência de que está transgredindo alguma ordenança de Deus, faz isso para a glória de Deus, porque não há nenhuma ordenança expressa para que ele faça aquilo. Agora, quem não come e faz aquilo para honrar a Deus por aquele dia que ele morreu na cruz em nosso favor, está fazendo também para a glória de Deus, porque está se abstendo de algo que seria prazeroso para ele em respeito a uma data considerada santa. Agora, quer um, quer o outro, ambos fazem para a glória de Deus. Agora, se um deles fizer isso com uma outra motivação que não seja a glória de Deus, então aí já estão desvirtuando do propósito. Então note que muitas coisas são relativas de pessoa para pessoa conforme a sua própria motivação com a qual ela faz alguma coisa ou deixa de fazer. Abrindo aqui um parênteses, não faça uma interpretação equivocada a respeito daquilo que eu estou dizendo, porque na tentativa de talvez de agradar a sua própria vontade e fazer aquilo que a sua carne deseja, você então pode colocar como pano de fundo uma motivação altruísta ou uma motivação positiva dizendo que isso você está fazendo para a glória de Deus, mas não se esqueça que é Deus quem sonda o coração e quem analisa se aquilo que você faz é para a glória dele ou não. Então, se você tem uma motivação errada no seu coração e tenta camuflar dizendo que você faz isso para a glória de Deus, você não está enganando a ninguém além de si mesmo. Porque Deus ele conhece muito bem o seu coração e aquilo que você faz que é para a glória dele e aquilo que é para a sua própria glória. Sendo assim, aquele que não comemora o Natal, não critique aquele que comemora. Da mesma forma, aquele que comemora tenha esse entendimento de que a sua comemoração é para Deus e não é simplesmente por uma questão cultural de comemorar o Natal aqui, né, nessa troca de presentes, amigo oculto, Papai Noel, essas coisas do tipo. Você tem que ter esse entendimento que você está comemorando o nascimento do Salvador. Fazendo aqui a minha própria consideração em relação ao Natal, eu particularmente gosto desse período de festividade, porque é um momento que nos faz trazer à memória tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus no decorrer do ano. Sabe, um momento em que você pode juntar, reunir com a sua família e você se recordar de tudo aquilo que Deus fez por você e ser grato a Ele. Da mesma forma, a gente verificar o que a gente poderia melhorar para o ano seguinte. Eu sei que tem muitas coisas que acabam ficando apenas no projeto, você não tira do papel, mas é um momento às vezes de fazer uma reflexão. Nós estamos fechando um ciclo e o que você aprendeu com aquele momento, né, no decorrer do ano, o que você aprendeu de novo, o que você pode aplicar para o ano seguinte para ser uma pessoa melhor, para fazer as pessoas que estão à sua volta pessoas melhores. Sabe, tem muitas pessoas que têm dificuldades de lidar umas com as outras e você talvez, com a sua habilidade, você pode ajudar cada uma delas na sua dificuldade, mas muitas vezes na preocupação apenas consigo mesmo, você ignora os outros e só está pensando em como você pode alcançar mais coisas no ano seguinte.
por mais que tenha muitos que considerem como um dia de hipocrisia, porque o ano inteiro às vezes as pessoas vivem brigando, quando chega no dia do Natal, aí todas elas se abraçam, trocam presentes, dizem quão importante que umas são para as outras, mas tente pensar o seguinte: não seria interessante você viver todos os dias da sua vida com a mesma perspectiva que você encara o Natal, um dia festivo, um dia de alegria? Sabe, se você tiver um dia de comemoração do Natal que ele seja memorável ao ponto de você desejar que os demais dias sejam semelhantes a ele, você então já terá um modelo de que você poderia buscar para que aqueles seus outros dias fossem iguais àquele dia de festas. Se Deus nos criou para vivermos em união uns com os outros, por que não aproveitamos essa data para que possamos estreitar o nosso laço de relacionamento com aqueles que são próximos a nós? Ou até mesmo para trazer para mais perto aqueles que estão distantes. Se você deseja viver dias melhores no Brasil, não ignore essa oportunidade de você mesmo ser melhor no próximo ano e também de contribuir para que as pessoas que estão à sua volta elas sejam melhores junto com você. E nunca se esqueça daquele princípio: faça tudo para a glória de Deus.